O rei Charles tem um desejo e já disse para o príncipe William, segundo a informação do Daily Express. Este pedido faz referência aos cuidados dos netos. E olha, ele quer que o príncipe William cumpra aquilo que ele deseja. E você vai se surpreender com o pedido do rei Charles. Autoavaliação do próprio rei para com seus filhos, no caso o príncipe William e príncipe Harry. Para ele, o príncipe William não pode repetir seus erros. Quais seriam os erros do rei Charles III? Vem que eu vou te contar. Seja muito bem-vindo você que chegou aqui. Isso mesmo, Hora da Resenha. Preciso e quero você aqui. E é fácil. Se inscrever é o primeiro passo, dá o seu like. Engajar é preciso. Comente, vai comendo, tomando café, chegou aqui, já vai comentando. Solta a sua opinião, também compartilhe esse vídeo e ative as notificações para você ficar por dentro de tudo. Hypa esse vídeo. Combinado? Dá o pontinho nesse vídeo aqui, tá bom? Hypou? Bora então para saber qual é o pedido e o que o rei Charles sonha para os seus netos e o que o William não pode repetir segundo o que ele já fez. Quer dizer, o rei Charles já fez. Vem! A história do rei Charles é bem conturbada, desde o seu nascimento, a infância, a adolescência, a juventude e, claro, os anos 90, seu casamento com a princesa Diana, o seu romance, o seu amor para com a rainha Camila. Tudo isso faz com que o rei Charles seja uma figura controversa e também cheia, mas cheia de contradições. Contradições essas que por muitas vezes balançaram a monarquia britânica. Em especial na década de 90, o rei Charles foi visto como um homem tóxico por conta do seu romance infame, ou vamos dizer, do triângulo, chegando a princesa Diana expor este triângulo, ou pelo menos ela dizendo que 3 é demais, em uma entrevista considerada a mais bombástica de todas. O rei Charles também, a sua infância em relação com seu pai, o príncipe Philip, segundo muitos biógrafos e biografias relacionadas, direcionadas para o rei Charles, contam e dão conta como foi exigido e como ele foi também, vamos dizer, duvidado pelo pai, já que o príncipe Philip não botava muita fé com o príncipe, ou então o príncipe de Gales, e agora o rei Charles III. Tanto que a escola onde o rei Charles frequentou e todo o seu percurso, o príncipe Philip foi implacável. Até mesmo aquele carinho de mãe da rainha Elizabeth teve outro nome, e sim a rainha mãe. A mãe da rainha Elizabeth II praticamente foi quem cuidou do rei Charles e da princesa Anne. Bem, para muitos, esta falta ou esta ausência se deve aos trabalhos dinâmicos da família real. Vendo todo este parâmetro e onde ele estava, o rei Charles seguiu a regra e cumpriu tudo que foi pedido a ele. Até mesmo se casar com Diana, já que a rainha Elizabeth II disse não para a sua então namorada Camila, fazendo aí uma confusão que nós sabemos no que deu. Sendo assim, o rei Charles também seguiu outras normas e esperou anos para chegar a ascender ao trono. Mas diante disso, os anos passando, mas muitas polêmicas, até mesmo bizarrices, manias que o rei Charles coleciona e tá aí, gente, a galera fala, diz e ele é bastante contestado. Bem, a figura do rei Charles a gente pode até comparar com os antigos monarcas, tá? Tem muitas coisas, porque ele é um cara inteligente. Ele é um cara ligado a assuntos muito interessantes, pertinentes, como, por exemplo, a sustentabilidade do planeta. Antes mesmo da gente falar bastante atualmente sobre o assunto, o rei Charles,
já fazia isso há muito tempo. Também ele tinha preocupação dos povos que não tinham lar, ou pelo menos estavam foragidos, ou por conta de guerra. Ele sempre esteve ali sabendo, querendo saber da cultura, da religião. Tanto que a coroação dele foi diferente dos reis, como o seu avô, o rei George VI, e da sua mãe, a rainha Elizabeth II, já que teve partes bem interessantes como uma parte ecumênica, não somente anglicanos, mas outras religiões também participaram da coroação do rei Charles III. Bem, você deve estar se perguntando, tá, mas o que acontece? Diante de tantos fatos e de ser um rei ativamente e que trabalhou bastante, sim, ele sempre esteve empenhado para a coroa, o rei Charles tem um arrependimento na vida, por ele sempre estar abdicando e trabalhando e por nenhum momento ter lutado pelo seu casamento, ou pelo menos de ter mais ligação com os seus filhos, e ter mais momento com os seus filhos, ele quer que agora o príncipe William observe os seus 3 filhos, em especial o príncipe George, a pequena princesa Charlotte e também o seu caçula, o príncipe Louis, que muitos dizem que o rei Charles adora, é o preferido do vovô. Ele pediu, ou pelo menos fontes reais contam, pelo menos na entrevista, na matéria, que o príncipe William possa e que continue a priorizar a sua família, deixando pelo menos alguns trabalhos, não totalmente de lado, mas que ele possa pensar mais na família, até mesmo com sua esposa, a Kate Middleton, já que um dos grandes erros do príncipe Charles, na época, agora o rei Charles, era e foi o casamento que se tornou um desastre. Gente, ponto aqui, não estou dizendo que ele deveria ficar para sempre casado com Lady Di, mas que ele deveria ter tratado melhor, vamos dizer, ou terminado de um jeito mais inteligente, mas pensando nas conjecturas daquele tempo. O rei Charles, ele tinha o jeito dele de resolver e achava que o jeito que ele resolvia as questões era daquele jeito e deu no que deu. Então ele também se preocupa diante da opinião pública que execrou o rei Charles durante um bom tempo. Essa trégua aconteceu mais ou menos de 10 anos para cá. Mas os anos 90 foram implacáveis para o rei Charles. Mas dessa vez o pedido do rei Charles faz todo sentido. Os filhos e também a interação, já que nós olhamos uma terra arrasada. Porque a interação do príncipe William e a interação do caçula, do príncipe Harry, é inexistente. E culpa dele também está dentro, ou pelo menos o rei sente, já que o próprio príncipe Harry, com seu livro bombástico, revelou como era, pelo menos, a dinâmica ou não dinâmica com o pai. O pai pouco se importava com ambos, mas em especial o príncipe Harry. Em vários momentos o Harry disse que se sentia sozinho, mas essa forma de tratar, ou pelo menos de como ele conduzia os filhos, ele se arrepende segundo a matéria. E ele requer que o próximo rei, o príncipe William, tenha mais firmeza e mais humanidade para com seus filhos. E nós já identificamos muita diferença, pelo menos a gente olha, né? Porque a gente não sabe os bastidores, isso é importante a gente dizer, mas criança não mente. Aí quando a gente vê o Louis ali brincando, dançando, e o próprio príncipe George e a Charlotte, eles parecem estar muito bem. Existe um trabalho maciço ali para poder as crianças se desenvolverem na normalidade possível, muito por conta da família Middleton, que é um lar mais estruturado do que o príncipe William viveu e o próprio príncipe Harry. E a preocupação de Kate é normalizar o máximo possível. Existe essa preocupação e essa visão dentro dos galeses, da família de Gales. E algumas precauções estão sendo tomadas, mas que o rei Charles
fez esse pedido. Especialmente, vale lembrar, o momento de saúde de Kate Middleton. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. É bem importante a gente salientar que ainda requer muitos cuidados, é um caminho ainda longo a percorrer. E o Rei Charles também observa este momento, já que ele viu um arrependimento, ou será que ele já está olhando o futuro para evitar a mesma coisa, ou pelo menos algo acontecendo no futuro? É só olhar no passado. E o passado, eu acredito que o Rei Charles tem noção de como foi e como poderia ter sido melhor. E você, o que acha dessa dica para o príncipe William? Será que ele acatou? Eu acredito que sim. Acredito que o príncipe William seja um bom pai. Bem, pelo menos é o que parece. E o Rei Charles então deu estes conselhos para o seu primogênito. Agora, o que você acha? Comente, diga pra mim, não esconda nada. Quero que você coloque aí #filhos. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Já me siga lá no meu Instagram, @edu_coutinho com 2 T's. Te espero no próximo vídeo. Eu sou Edu Coutinho, fui.